Quinta-feira agitada no nosso Vascão, dia de treino no CT Moacir Barbosa e o Vasco a todo vapor para a partida desse próximo domingo contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Além dessas outras informações aqui para vocês sobre o nosso Vascão, tem Pablo Verratti falando sobre a semifinal contra o Fluminense da Copa do Brasil. Tem também novidades sobre a situação envolvendo aonde será os jogos desta semifinal, né? Ou melhor dizendo, aonde será o jogo, porque o Fluminense joga no Maracanã. Mas e o Vasco? Em São Januário? No Maraca? Qual é o lugar que o Vasco vai escolher? Eu vou trazer isso e muito mais para você aqui nesse vídeo, que chega, é claro, bastante agitado, bastante movimentado nessa sua noite de quinta-feira. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância, né, para a divulgação do nosso vídeo e acima de tudo também conto com a sua inscrição. Se você aí não é um inscrito do canal do Gigante Vasco, se inscreva, pois é a sua inscrição que leva o nosso vídeo para cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube. Muita gente nova, volto a repetir, chegando e não se inscrevendo. Então se inscreva e ajude o nosso canal. Show? Vamos que vamos então, né, amigo vascaíno? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui, como está aparecendo nas imagens a vocês, falando sobre mais esta manhã de treino no CT Moacir Barbosa, né? O elenco Cruz Maltino que entrou em campo na última segunda-feira contra a equipe do Fluminense. Ontem teve treino normal no CT, entretanto, pela parte da tarde. E hoje começou, de fato, né, a preparação. Normalmente, um dia após a partida é o tal do treino regenerativo. O Vasco, fazendo uma leve correção, já foi 2 vezes ao CT, na terça e também ontem. E hoje foi o terceiro dia de preparação para esta partida de domingo contra o Red Bull Bragantino. O Vasco ainda tem mais 2 dias de treino. O Vasco teve um período cheio aí de treino após a partida contra o Fluminense. 5 dias ao todo de preparação. Amanhã é o penúltimo e sábado o Vasco treina pela parte da manhã. Depois pega um voo em direção à capital paulista, né? Um elenco muito focado. O primeiro trabalho foi feito dentro da academia do CT Moacir Barbosa, um trabalho físico, né? Como acontece sempre, um Vasco que fisicamente melhorou muito com a chegada do técnico Fernando Diniz. É um treinador que puxa muito do elenco, exatamente essa parte física, né? Nitidamente o Vasco teve uma evolução nesse sentido. É um técnico que não poupa jogadores. Você não vê o Vasco poupando atletas muito por conta daquilo que acontece no dia a dia. Treinos intensos, um Vasco bem preparado fisicamente, é a metodologia do técnico Fernando Diniz. E logo após esse primeiro momento na academia, o elenco foi ao gramado do CT Moacir Barbosa, né, para um momento ali de aquecimento, um clima muito leve, um clima muito descontraído no CT Moacir Barbosa, um elenco que está feliz, está alegre com o que está acontecendo com o nosso Vascão dentro das 4 linhas e, é claro, não poderia ser diferente. Uma estrutura, inclusive do CT Moacir Barbosa, que é válido falar aqui, que tá coisa linda, cara. Como melhorou visualmente o CT Moacir Barbosa, né? O Vasco conseguiu, com essa gestão do presidente Pedrinho, embelezar no nosso CT e dar mais estrutura para esse elenco. O Vasco ficou muito tempo atrasado no futebol brasileiro sem um CT digno do tamanho do nosso clube e essa gestão tem um dos grandes méritos em dar ao elenco Cruz Maltino, dar ao Vasco de um modo geral um centro de treinamento, ainda não de primeira, mas um centro de treinamento que condiz com o tamanho e a história do nosso clube. E falando exatamente em parte física, o técnico Fernando Diniz, após a partida contra o Fluminense, foi questionado exatamente sobre a questão física, se ele tem por objetivo poupar alguns jogadores daqui para frente, até olhando a partida contra o Fluminense já das semifinais lá em dezembro. E ele falou sobre isso aí. Isso em dezembro,
Faltam 2 meses ainda, a gente tem muita coisa para poder pensar, e também todo mundo sabe que eu não sou um treinador de ficar fazendo rodízio só se precisar. A gente treina de maneira muito intensa e prepara os jogadores para aguentar a maratona de jogos. Obviamente, se uma hora precisar, um outro jogador ficar de fora, a gente vai estar atento para poder fazer isso, mas eu não estou pensando ainda na Copa do Brasil, está muito longe. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. E automaticamente, se o Diniz não tem por objetivo poupar atletas, os jogadores hoje que estão sem espaço dentro do elenco acabam sentindo, né? O Vasco da Gama, que automaticamente, caso poupasse jogadores hoje que não têm grandes oportunidades, iriam aparecer entre os 11 iniciais. É o caso aí do próprio Vitor Luiz, é o caso, né, por exemplo, do Lucas Freitas, que depois da chegada do Robert Renan não voltou mais a atuar. É o caso do Paulinho Paulo, eu tava vendo aí no vídeo da Vasco TV, o Paulinho Paulo tá sumido, cara. Cadê o Paulinho Paulo nessa história? Não vai aparecer sem poupar. O jogador está no último da fila, e é o caso do próprio Pablo Verratti, né? Porque parece que o Diniz encontrou o time titular. Encontrou a trinca ofensiva com Ryan, Andrés Gomes e Nuno Moreira, né? A Andrés Gomes, que inclusive tem apenas 2 meses de Vasco, de forma gradativa, e ficou nítido, não foi algo forçado, foi gradativamente. O Andrés Gomes ganhou o seu espaço e hoje se firmou, enfim, no time titular do técnico Fernando Diniz. São 10 partidas pelo Vasco da Gama, 3 delas como titular. Entrou como titular nas vitórias sobre Fortaleza e Fluminense, nos 2 últimos jogos do nosso Vascão. E apesar de ter tido mais tempo, né, em campo apenas nos últimos jogos, o Andrés Gomes ele já registra boa participação ofensiva. Para você, amigo vascaíno, ter noção, o ponta colombiano, desde que estreou no dia 24 de agosto contra o Corinthians em São Januário, entrando na segunda etapa, ninguém do elenco cruzmaltino contribuiu mais com assistências no time do Vasco do que ele. Ou seja, desde o momento de sua estreia, os últimos 10 jogos, fazendo esse recorte, ninguém do Vasco contribuiu mais em assistência do que o próprio ponta colombiano. São 3 passes decisivos, número que apenas Paulo Henrique também alcançou no período, ou seja, Andrés Gomes e Paulo Henrique têm exatamente o mesmo número de assistências. E agora que já tem as assistências com a camisa do nosso Vascão, o que busca Andrés Gomes, é claro, é marcar o seu primeiro golzinho, mas mesmo ainda sem gols, o atacante sem dúvida já caiu aí nas graças da torcida, ganhou espaço com o técnico Fernando Diniz, uma mudança dinâmica no setor ofensivo do Vasco da Gama com a ausência de Pablo Verratti, um time com mais intensidade, um jogador assim extremamente interessante. É o ponta colombiano, e é interessante ainda mais olhar para trás e lembrar que o jogador que o Vasco tinha para aquela posição se chamava Lloyd Augusto, né? Como mudou, como evoluiu, como melhorou o elenco do Vasco da Gama, se tratando de peça por peça. Verratti deixou brecha, Verratti não tá jogando bola e o Andrés Gomes tá aí amassando, né? Jogando mais do que nunca. Mas, sem dúvida nenhuma, mesmo diante aí do Pablo Verratti não estar jogando, é um atleta que cai nas graças do torcedor sempre que entra em campo. Se o torcedor vascaíno, de um modo geral, quer ver alguém virando de chave e voltando a cravar os seus golzinhos, esse alguém é o Pablo Verratti, um jogador que em tão pouco tempo o vascaíno soube admirar, soube respeitar por tudo aquilo que ele fez dentro das 4 linhas com a camisa do nosso vascaíno, por tudo aquilo que ele busca, inclusive, fazer. É válido lembrar que no ano passado, o Pablo Verratti, ele chorou em campo quando o Vasco perdeu a semifinal para o Atlético Mineiro. Então, se hoje o atacante argentino tem o objetivo com o Vasco, é o título da Copa do Brasil. E ele ontem deu uma entrevista à imprensa que estava presente na sede da CBF para acompanhar o sorteio, né, da Copa do Brasil. Ele falou exatamente sobre isso, sobre o objetivo dele em buscar o título da competição. Se liga só. Cara, eu estava muito confiante o ano passado com o Atlético Mineiro e me afetou muito essa semifinal. Tem uma imagem que caindo do chão no campo que para mim foi um dolor muito grande porque tinha um desejo, uma ilusão, um sonho de conquistar essa taça e agora a gente está indo hoje. Então acho que cada coisa que acontece tem um propósito. Tem que entender o momento. Nesse momento não se deu e a gente agora está na frente aí de novo.
para conquistar ese sueño, esa ilusión, y vamos a morar para cima. Así que con ilusión más grande, un sueño más grande y com ainda mais trabalho no time, né? Um time mais trabalhado, que dá mais segurança. Então acho que a gente chega melhor que a semifinal anterior. Amigo vascaíno, é isso daí, um Verratti focado, querendo dar ao torcedor cruzmaltino esse título, né? E fica a dúvida, será que lá no final do ano o homem vai voltar ao time titular? Mais 2 meses aí pela frente, talvez voltando a fazer os seus golzinhos, ele conquiste novamente a titularidade. Amigo, tenho uma informação muito importante para dar a você ainda neste vídeo, mas antes eu quero falar sobre algo aqui neste Boa Noite Gigante, que é sobre a Golcase, né? Você aí do outro lado deve estar percebendo que a cada dia que passa o cenário aqui do canal do Gigante Vasco ele fica ainda mais bonito, né? Tem a nossa grande conquista, que é a placa de 100 mil inscritos, tem esse quadro maravilhoso que talvez você ainda não tenha percebido, mas é o quadro da falta do Juninho Pernambucano, batendo aquela faltinha, marcando aquele golaço contra o Monumental na Libertadores de 98, o ano da nossa maior conquista. Tem aqui a palavra Vasco, mas o que, ao meu ver, deixa mais bonito são os produtos da Golcase. Aqui, ó, 2 garrafas, uma escrito Gigante Vasco, e a outra, inclusive, o nome do próprio Pablo Verratti, o número que ele veste no Vascão, 99, a capinha de seu lado, Felipe Coutinho, aqui desse lado, o copo térmico da Golcase e 3 capinhas também, cada uma num jeito diferente. E todos os produtos, amigo, você encontra lá no site da Golcase. Ó, essa capa linda, essa capa inclusive é a que eu estou usando no meu celular, uma capa eu acho mais style, né? Linda demais, mais para tu sair tranquilo, não chamar muita atenção e ser algo bonito. E tem as garrafas aqui também em mãos, né? Essa garrafa aqui Gigante Vasco, essa para mim que é absurda, do nosso Cria Coutinho. Então tudo isso, amigo, você acha no site da Golcase. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado, basta você clicar, você vai ser redirecionado ao site deles e dá uma olhada, cara. Eu tenho certeza que você vai se amarrar e agora eu te trago uma notícia ainda melhor. Além deles embelezarem aqui o canal do Gigante Vasco com os seus produtos, eles me enviaram um código de desconto para quem é inscrito do canal do Gigante Vasco. Ou seja, você, amigo vascaíno que é um inscrito do canal do Gigante Vasco e tem interesse em comprar os produtos da Golcase, coloque seus produtos no carrinho e coloque o código GIGANTE. Você colocando o código GIGANTE vai ter um descontaço no final da sua compra. Então aproveite, corre, aproveite os produtos da Golcase e use o código GIGANTE para você ganhar ainda um descontão. Ou seja, além de ter produtos lindos, você ainda vai ter esses produtos por um valor menor do que o original. Corre e vá lá dar uma olhada na Golcase. Show? E para fechar agora sim esse Boa Noite Gigante, falar exatamente sobre a questão da decisão da Copa do Brasil, né? A grande semifinal, onde vai ser a partida, e hoje é o que o Fluminense, inclusive, aguarda. A decisão do Vasco da Gama sobre a semifinal. O Fluminense comemorou muito o fato de segundo jogo ser com o mando do Fluminense, isso porque o Vasco vai ter que definir se vai manter o acordo de atuar nas 2 partidas no Maracanã ou se vai preferir jogar em São Januário. Para atuar no nosso caldeirão, na nossa casa, o Vasco ele necessita da liberação de órgãos públicos do Rio de Janeiro para garantir, né, a realização da partida dentro das normas exigidas pela segurança do Estado. Como São Januário tem uma baixa capacidade, é importante também lembrar que os visitantes ficam com mais ou menos 5% dos bilhetes e os donos da casa com 95%. E se isso ocorrer, vai haver a reciprocidade no jogo de volta. Teremos um Maracanã com 95% de torcedores do Fluminense e 5% de torcedores vascaínos lá em cima na Norte, o que eu acho completamente prejudicial, ou seja, né, com capacidade acima de 70 mil, no maior do mundo, a torcida do Vasco vai ter direito a pouco mais de 3 mil ingressos, o que eu não gosto, volto a repetir, e é uma questão que o Vasco internamente está debatendo. Ontem, o Admar Lopes ele foi questionado sobre exatamente essa situação. Maraca ou São Januário? O que o Vasco pensa? Eu trago aqui agora as palavras do diretor executivo. Se liga só. Prefere jogar em São Januário e nós não somos exceção. Okay? Yeah. E aí, amigo vascaíno, qual é a sua opinião? Admar Lopes já deu a dele. Vasco prefere jogar em São Januário. Deixa aí nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quinta-feira. Já eu vou estar de volta com o nosso Acorda Vascão às 7 horas em ponto, contando muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos!
Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!